Oi, amados, tudo bem? O clima ficou tenso no Congresso. Após ministros do STF abrirem processos polêmicos, senador Alessandro Vieira e nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro se revoltaram e rasgaram o verbo no Senado. As declarações são de arrepiar, e é isso que você vai ver agora. Bora pro vídeo. Obrigado, senhor presidente. É para fazer um comunicado à Vossa Excelência e aos colegas senadores e senadoras. Embora seja público e notório, acho que é oportuno registrar aqui em plenário. Ontem, nós fizemos a votação do relatório da CPI do crime organizado. E dentro de um processo absolutamente democrático, o relatório foi rejeitado por 6-4. Foi feita uma mudança de integrantes e com a mudança de integrantes se chegou a esse resultado. E isso tudo está absolutamente dentro do trâmite democrático das coisas. Não há problema nisso. Não dá para ser democrata só quando a gente gosta dos resultados. Tem que ser democrata sempre confiando nas votações. Mas ao longo do que fiz lá como relator, manifestei no meu voto opinião sobre uma série de temas. São mais de 200 laudas. Mas, em particular, fiz o indiciamento, senhor presidente Davi Alcolumbre, por crime de responsabilidade de 3 ministros da Suprema Corte e do Procurador-Geral da República. Quando fiz isso, senador Davi, colegas senadores e senadoras, eu exerci a minha livre opinião com relação a fatos que foram comprovados nos autos. Na tribuna, enquanto relator, manifestando meu voto. Enquanto fazíamos a análise e votação, senador Davi Alcolumbre, ministros da Suprema Corte, do outro lado da praça, ameaçavam a atuação parlamentar de forma aberta, franca. O ministro Gilmar Mendes me acusou de ter esquecido colegas milicianos, ofendendo toda a polícia do Estado de Sergipe. Me ameaçou de processo criminal. O ministro Dias Toffoli, também ele indiciado, por motivos óbvios, que até as pedras da Praça dos Poderes conhecem, por motivos óbvios. O ministro Dias Toffoli, ameaça de cassação e de cassação também de direitos políticos, inelegibilidade, num processo relâmpago. Isso hoje é notícia aberta. A apuração mais recente, apresentada por vários veículos, dá conta de que ainda hoje o ministro Gilmar, decano da Suprema Corte, pretende apresentar uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira, que vos fala, relator da CPI. E aí eu faço esse registro aqui, senador, para que se compreenda de uma vez por todas que os ataques dessa natureza não devem ter abrigo. E digo por quê. Naquilo que excede, naquilo que ofende, mais do que justo que se busque a justiça para a reparação. Mas naquilo que é exercício civilizado, sóbrio, do direito de manifestação e de voto, ter como consequência uma ameaça de cerceamento, de prisão, de cassação, é um absurdo extremo. É sempre muito fácil fechar os olhos quando o abuso acontece contra um adversário político seu. Mas abuso vai acontecer contra qualquer um, porque o abusador não escolhe, ele não é seletivo, ele vai abusar a todo instante. A minha posição de crítica e de questionamento das posições do Supremo Tribunal Federal através de determinados ministros não é recente, eu sou testemunha disso. Em fevereiro de 2019, eu procurava Vossa Excelência, recém-eleito, informando que daria entrada numa comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de ministros. Mas as notícias de hoje apontam 2 parlamentares ameaçados de processo. Um mais prático e mais próximo, que é o senador Flávio Bolsonaro, que para ele já tem até parecer da PGR, determinando que por conta de uma postagem em rede social ele seja processado por crime contra a honra. E no meu caso, presidente Davi Alcolumbre, veja a gravidade dos fatos. No meu caso, nós temos uma manifestação de opinião jurídica feita na tribuna, na condição de relator. Um voto. Eu estou sendo ameaçado e criminalizado por um voto, senador Davi Alcolumbre. E aí, questão de Vossa Excelência, qual será a postura da Casa? Que Vossa Excelência comanda, com a legitimidade de quem foi eleito quase que por unanimidade. Será que o Congresso, o Senado, tem que se rebaixar tanto ao ponto de tolerar esse tipo de ameaça? Convivemos aqui há quase 8 anos. Nunca desrespeitei ninguém. Com Vossa Excelência, tive diversas divergências, inúmeras. Todas elas sempre manifestadas com civilidade e respeito, porque isso aqui não é lugar de brincadeira, mas isso aqui não é lugar de covardia. Esse tapete azul e esse cargo exige que a gente tenha coragem para fazer os enfrentamentos. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo. Ou alguém acha normal recebimento milionário por parentes de ministro supremo. Atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. O fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Acho que cabe, por parte de Vossa Excelência e dos colegas, a atenção para o que está acontecendo, porque a pior ditadura possível é aquela contra a qual não cabe recurso, que é a da toga. Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessos excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, respeitar vários princípios da nossa democracia e, a pretexto de defender a democracia,
ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo, mais uma vez, pela imprensa, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo, com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser. Isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano, para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então eu queria só pedir atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Senhor presidente, eu estou aqui com o Alessandro Vieira, quero deixar aqui minha solidariedade. Ele fez um relatório indiciando os ministros e eu espero que Vossa Excelência, presidente, o senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado a favor do Alessandro Vieira. Eu queria mais, dar um recado para o STF, é abrir o impeachment desses ministros. Eles passaram de todos os limites dizendo que vai deixar ele inelegível. O Senado tem que dar um recado para o STF. O Senado tem que tomar vergonha na cara e colocar o STF no devido lugar deles. Chegou a hora de Vossa Excelência tomar a atitude de abrir pedido de impeachment desses ministros. Olha o que fizeram com o Alessandro Vieira. E fica aqui meu repúdio aos senadores que arquivaram esse relatório ontem. Essa manobra que fez, porque eles fazem o que querem aqui no país, parecendo que é monarquia, que são reis. Eles não são reis. Eles têm que ser investigados como qualquer outro cidadão tem que ser. Aí faz um relatório aqui indiciando esses ministros, vem Gilmar Mendes apontar o dedo aqui dentro do Senado, botar esse Senado de joelho. Eu espero que os 81 senadores dêem um recado para o STF. Aqui ninguém tem que ficar de rabo preso com o STF, não. Fica aqui meu solidariedade, Alessandro Vieira. Tem que ser relatório, sim, tem que ser indiciado, sim, tem que ser investigado. Não estão acima da lei. Então, não precisa colocar a advocacia do Senado. Chegou a hora de impeachment a ministra aqui. Chegou a hora de nós, senadores aqui, honrar a população lá fora. Muito obrigado, senhor presidente.